Bom dia, nós vamos discutir hoje um pouco sobre taxa de câmbio, exportação e importação, né? Então, dentro dessa ideia, uma definição bem simples de taxa de câmbio vai dizer o seguinte, que taxa de câmbio é o preço de uma moeda em relação à outra. Então, na verdade, o que a gente está querendo saber, né? Qual que é o preço, por exemplo, de um dólar? Um dólar no dia 9 de janeiro desse ano estava valendo R$ 2,39. Então, essa é a nossa taxa de câmbio, né? É muito mais comum a gente pensar no dólar, mas existe também uma taxa de câmbio, por exemplo, para o peso da Argentina. Então, um peso na Argentina estava valendo nesse mesmo dia 36 centavos de real. Então, quando a gente está falando em taxa de câmbio, a gente está sempre pensando isso. Quanto é que eu vou gastar para comprar uma moeda estrangeira? É mais comum a gente pensar em dólar, que é o que a gente usa mais no dia a dia. Outras definições e outras dúvidas que sempre acabam surgindo aí é quando a gente diz assim, olha, o que é o dólar comercial? O dólar comercial ele é sempre usado para transações no exterior, tá? Então, em transações de empresas, de governo, de pessoas que moram fora do país, tá? Enquanto que o dólar turismo é mais relacionado ou usado, né, para atividade de turismo, igual emissão de passagens, né, quanto pagar conta no cartão de crédito, né, tá sempre ligado a esse tipo de atividade. E o dólar paralelo, né, o nome já está dizendo aí, né, ele circula fora dos meios oficiais. É aquele dólar que é vendido sem o controle do Banco Central, igual acontece aqui no dólar comercial e no dólar turismo, né? Uma outra dúvida frequente relacionada a isso é quando a gente encontra dois preços, né? Eu falo assim, ó, o valor de compra, o que, que é isso? O valor de compra do dólar é aquele que é pago pelos bancos e outras instituições, as casas de câmbio, por exemplo, enquanto que o preço que a gente paga é aquele preço de venda, né? Então a gente está sempre falando em relação aos bancos e às casas de câmbio, não em relação a gente, né? Então a gente paga o preço de venda e compra, tá? É, e vende pelo preço de compra, né? Então são algumas dúvidas que as pessoas sempre têm em relação ao dólar que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Tá? A gente pode avançando nessa ideia de taxa de câmbio, o que, que determina o valor da taxa de câmbio? Diz o seguinte: existem dois tipos de taxa de câmbio. Uma taxa de câmbio fixa, que é determinada pela autoridade econômica, né? Então determinado pelo país. Um país pode fixar a taxa de câmbio e dizer assim: olha, um dólar vai valer R$ 1, por exemplo. Tá? Quando ele faz isso, ele é responsável por vender todos os dólares que as pessoas e os agentes econômicos querem comprar nessa economia. Então ele tem que ter reservas muito grandes para isso, o que pode ser às vezes um problema, tá? Dependendo da quantidade que as pessoas quiserem comprar de dólar, isso pode acabar com as reservas do país. Algumas vezes isso é usado, né, no Brasil, inclusive, já foi usado na época do Plano Real para controlar a inflação, né? A partir do momento que o governo consegue fixar a taxa de câmbio, a gente vai discutir um pouco mais para frente, ele consegue né, ter alguns efeitos dentro da economia com isso daí. Tá? Uma outra taxa de câmbio é o que a gente chama de taxa de câmbio flutuante, ou aquela que é flexível. Ela é determinada pela oferta e demanda. Lembra aquela oferta e demanda que a gente discutiu lá na microeconomia, né? Então eu vou ter de um lado pessoas querendo comprar, né, ou demandando dólares, que são quem? Os importadores que precisam de pagar alguma coisa fora do país. Tá? Aqueles capitais estrangeiros, né, seja de investimento especulativo, seja de empresas que estão retornando, né, para o país de origem, estão saindo do Brasil, então as pessoas precisam de pegar os reais que eles têm, comprar dólares, comprar euros ou algum outro tipo de moeda e levar, né, os turistas que estão indo para fora do país. Esse é o lado responsável pela demanda. E eu tenho o lado da oferta, né, que são quem? Os exportadores. Um exportador vende alguma coisa lá para os Estados Unidos, recebe em dólar, ele vai precisar de trocar esses dólares por reais dentro do mercado nacional. Tá? Então, quando a gente recebe também dinheiro de investimento, seja um investimento para construir uma fábrica nova, ou seja um investimento ou um dinheiro que vai ser investido lá na bolsa de valores, isso daí também é uma entrada de capitais e os turistas que vêm para dentro do país. Tá? Então, dessa relação de oferta e demanda, eu vou ter aquele valor final do meu taxa de câmbio. Tá? Então, se eu tiver uma demanda muito alta de dólares, a tendência é que o preço dele aumente. Enquanto que se eu tiver uma entrada muito grande de dólares, uma oferta muito grande, o preço dele, consequentemente, vai abaixar. Tá? Então, essa taxa de câmbio, a gente vai começar
vai ver daqui para frente que ela está muito relacionada com preço de produto exportado e importado. Só para a gente ter um exemplo. Olha, vamos supor, né, que um determinado momento aqui na economia do Brasil a taxa de câmbio fosse de R$ 1 para US$ 2, né? Então eu vou gastar US$ 2 para poder comprar R$ 1. E eu sou um exportador, estou vendendo o meu produto, seja lá qual for, por US$ 100 no mercado externo. O preço dele lá é US$ 100. Então, quando eu faço essa venda de US$ 100 e venho aqui e troco pelos meus reais, o valor total da minha exportação em reais é de R$ 200. Estou ganhando R$ 200 com essa exportação. Aí suponho que eu tenho uma valorização aqui do dólar, né? Um dólar agora passa a custar R$ 2,50. O preço lá fora continua o mesmo. Isso aqui aconteceu por uma questão interna no Brasil, não afetou o preço desse produto lá no mercado externo. O que acontece aqui agora? A hora que eu vendo pelos mesmos US$ 100, né, eu vou trocar esses US$ 100 por R$ 250. Então, só nessa mudança de câmbio aqui, eu estou ganhando mais R$ 50 por cada unidade exportada, né? Essa desvalorização do real aqui, ou desvalorização do câmbio, fez o quê? Favoreceu as minhas exportações. Tá? Eu estou ganhando mais por causa dessa desvalorização do real. É o que está acontecendo agora no Brasil, que a gente está acompanhando isso daí. Tá? Então, sempre que eu desvalorizo essa moeda nacional, eu vou favorecer as minhas exportações. O contrário acontece o quê? Suponha que ao invés do dólar ter subido de 2 para 2,50, ele caiu para 1,50. Então agora o que acontece? A minha exportação, né, o preço lá fora no mercado externo continua sendo os mesmos US$ 100, só que agora eu recebo 150 pela minha exportação. Então o que está acontecendo? A tendência é que eu queira exportar menos. Ou então o contrário, né? Se eu estivesse importando um produto de US$ 100 e eu pagava 200 por ele antes, agora o que vai acontecer? Ele continua valendo US$ 100 lá fora, só que agora eu estou pagando R$ 150 por ele. Então, cada vez que eu tenho aqui uma valorização do real, a minha moeda, a moeda nacional, vai ficando mais cara em relação ao dólar, isso vai favorecer com que eu importe cada vez mais, né? Eu vou querer comprar mais com isso. Tá? Outra questão importante para a gente discutir aqui é a questão da valorização cambial e inflação. Imagina o seguinte, né, tem uma situação de valorização cambial, o meu real começa a ficar mais forte. Então o que a gente viu? Isso daqui vai fazer com que eu aumente as importações. Eu vou começar a comprar mais, já que o meu dinheiro está valendo mais. Só que como eu estou importando mais, isso aumenta a competição com os meus produtos nacionais. Né? Eu posso comprar muito mais de fora do país e trazer para cá. Isso faz o quê? Já que eu estou aumentando essa competição com os produtos nacionais, os empresários brasileiros eles são desestimulados a elevar o preço. Quer dizer, eles vão manter o preço mais baixo. Essa era a ideia daquele câmbio fixo que a gente falou lá atrás. Né? Eu fixava um valor de câmbio para tentar fazer com que isso acontecesse. Era uma estratégia para quê? Para desestimular e elevar os preços e poder controlar a inflação, né? Que foi usado lá durante o Plano Real. Isso tem algumas desvantagens. Tá? Primeiro que eu prejudico a minha exportação, já que está mais fácil eu importar, né? E eu posso ter alguns setores nacionais despreparados para essa competição. Então eu posso ter setores aqui dentro do país, né, ou empresas que vão acabar quebrando, fechando, porque elas não estão preparadas para competir com esses produtos importados aqui. Né? É uma desvantagem, mas é uma estratégia para tentar se controlar a inflação. Tá? Eu tenho o contrário, né? Qual que é o efeito de uma desvalorização cambial agora sobre a inflação? Quando eu desvalorizo o câmbio, né, desvalorizo o real, os produtos importados eles vão ficar mais caros. Então a tendência é o quê? Com que eu importe menos. Tá? Só que tem alguns produtos essenciais que a gente tem que importar de qualquer forma, né, igual petróleo, trigo no Brasil, que eles vão acabar ficando mais caros. Tá? Então eu vou pagar mais pelo petróleo que eu estou importando. Se eu pago mais pelo petróleo, o que vai acontecer? Eu vou aumentar o custo de produção, né, na linha do petróleo, pensando nos combustíveis. Isso daí vai fazer com que eu tenha um efeito em cadeia que aumente o preço de vários produtos. E aí eu posso acabar tendo o quê? Uma inflação de custos, né? Já que o custo de produção
de alguns produtos eles vão ficar mais caros em função dessa desvalorização cambial. Então existe uma relação bem estreita, né, entre inflação e taxa de câmbio, porque na verdade a gente está tratando dos preços nacionais, dos meus preços internos, né, preços externos, e a taxa de câmbio é que vai fazer essa ligação aí. Então, por exemplo, vamos pensar na questão da inflação interna e taxa de câmbio. Sempre que eu tiver, né, estou numa sequência, sempre que eu elevar a minha taxa de inflação, isso vai fazer com que eu encareça os produtos nacionais. Uma estratégia para eu tentar reduzir, né, a desvantagem desse preço, tá, é o governo desvalorizar o câmbio nominal. Então, assim, a inflação aumentou o preço dos produtos internos, o governo vai lá, ele mexe na taxa de câmbio, ele interfere nessa taxa de câmbio para tentar tirar essa diferença e recuperar as exportações. Tá? E o que vai acontecer? O que a gente discutiu em relação ao petróleo e trigo no slide anterior. Os produtos essenciais eles vão continuar sendo importados e mesmo assim eles vão ter o seu preço e vão ter o seu preço elevado. E isso daqui faz o quê? Na hora que eu elevo esse preço, ele está contribuindo para que eu aumente a taxa de inflação aqui em cima. Tá? Então isso daqui é um ciclo perigoso, né? Porque nessa tentativa de controlar a inflação, desvalorizar o câmbio, aumenta o preço dos produtos essenciais que vão fazer com que a taxa de inflação aumente mais ainda. Né? Então isso é um perigo que acontece na economia. Pensando na taxa de câmbio, já que ela está bem ligada com exportações e importações, vamos falar rapidamente o que acaba afetando, né, o comportamento das exportações de um país. Então a gente já viu o seguinte, preços externos em dólares. O que vai acontecer? Sempre que o preço dos produtos nacionais aumentarem no exterior, né, que esse preço em dólar aumentar, a tendência é que a exportação do país aumente, ou a exportação do Brasil ele vai aumentar mais ainda, porque agora ele está valendo mais lá fora. Tá? Os preços internos em reais. Se os meus preços internos começam a aumentar muito, né, principalmente dos produtos que eu estou exportando, eu vou acabar fiz uma correçãozinha aqui, ó. Sempre que os meus preços internos em reais, né, eles aumentam, tá? Isso sempre que os meus preços de produtos internos em reais eles aumentam, eu reduzo a minha exportação e vou fazer o quê? Vou incentivar essa venda no mercado interno. Tá? Então as pessoas vão desviar, vão deixar de exportar para trazer para o mercado interno. Outra questão com a taxa de câmbio. Né? Uma desvalorização do real vai estimular sempre as exportações. Uma outra variável importante aí é a renda mundial. Né? Sempre que a renda do mundo, a renda mundial aumenta, eu vou ter o quê? Um estímulo maior ao comércio mundial, né? E um estímulo maior às exportações. Basicamente, o que acontece? A renda do mundo aumenta e eles vão comprar mais produtos dos outros países. Tá? Vale também algumas vezes um incentivo do próprio governo, né, que a gente acabei não colocando aí. Né? Eu vou ter alguns subsídios e incentivos a essas exportações. O governo pode tentar fazer o quê? Estimular com que isso daí aconteça. Tá? Vamos pensar então no comportamento das importações. Preços externos em dólares. Imagina que né, o preço dos produtos importados eles se elevaram no exterior. E aí o que acontece? Eu vou reduzir as importações. Está mais caro eu comprar lá de fora e eu vou deixar de comprar agora. E os preços internos em reais. O que vai acontecer? Eu tenho um aumento de preços aqui dentro do país. Isso vai estimular com que eu passe a comprar mais do lado de fora. Então, sempre que eu tiver um aumento de preços aqui dentro, eu vou comprar mais de fora do país. Tá? Uma outra variável,
a taxa de câmbio, a gente já discutiu sobre isso, que a desvalorização do real vai estimular as exportações. A renda e produto nacional, né, do país. Então, por exemplo, sempre que o país crescer, sempre que o meu país ficar mais rico, eu vou querer comprar mais, eu vou aumentar as minhas importações. E eu posso também ter o quê? Tarifas e barreiras às importações. Né? Então, o governo pode estimular ou tentar desestimular as importações, colocando aí barreiras, né? Alguma regulamentação que proíba essa importação ou cobrando uma tarifa em cima do produto importado, assim como ele pode fazer o contrário disso daí para poder estimular a exportação. Né? Então, sobre taxa de câmbio e importação, é isso, a gente continua na próxima semana discutindo um pouco mais dessa parte de macro.